nosso vídeo anterior, nós fizemos uma modelagem da concentração de sal no tanque agitado e nós chegamos na equação diferencial do balanço de massa e resolvemos algebricamente usando o pacote SymPy do Python. Agora nós vamos fazer a plotagem desse gráfico e vamos fazer algumas simulações com essa equação nossa. Mas antes, vamos rodar a vinheta do canal. Bom, partindo então da nossa equação já resolvida no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, clica aí no link que está aparecendo para que você possa entender como é que foi feita essa modelagem. Então, nós chegamos na equação dentro do tanque, que é a concentração inicial menos a concentração de entrada, a concentração inicial dentro do tanque, menos a concentração de entrada, vezes a exponencial de menos o fluxo sobre o volume vezes o tempo, mais a concentração de entrada. Só lembrando, esse aqui é o nosso tanque, esse é o volume que está aqui dentro, a concentração inicial, o fluxo de entrada, contendo uma concentração de entrada, e o fluxo de saída, que é a concentração já agitada aqui dentro do tanque. Então, para fazer a plotagem dessa função, que nós já resolvemos a equação diferencial, nós vamos usar dois pacotes, o pacote NumPy e o pacote Matplotlib, para a gente fazer a plotagem do gráfico. O pacote NumPy, nós vamos importar como NumPy asNP, e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos definir a nossa função concentração de t. Então, eu vou fazer um def c de t, dois pontos, e aqui dentro eu vou chamar de y, o que eu quero calcular, que é o C0 menos o CE, multiplicando a exponencial. Como eu estou usando o pacote NumPy, vou usar np.exponencial. Exponencial de quê? Do menos f vezes o t dividido pelo v, que é isso aqui. O fluxo vezes o tempo dividido pelo volume, mais a concentração de entrada. E o que ele vai retornar? Todo esse cálculo que eu chamei de y. Então vamos definir, antes de fazer o cálculo, qual que é a minha concentração inicial. Então, para começar, eu vou chamar a concentração inicial de 30, eu estou chamando de 30 kg por metro cúbico. O volume do meu tanque, eu estou dizendo que é 180 litros, então é 0,18 metros cúbicos. O fluxo de entrada, em metros cúbicos por hora, é 0,6, ou 600 litros por hora, mas 0, estamos trabalhando tudo em hora aqui. E a concentração de entrada é 20 kg por metro cúbico. Para plotar o gráfico, nós vamos importar o Matplotlib. Então vamos usar o comando import matplotlib.pyplot ASPLT. Vou definir o range do tempo que eu quero plotar. Então aqui eu vou pôr o np range de 0 até 2 horas, de 0,001 uma hora. Então, ou seja, esse é o intervalo de que cada ponto vai ser calculado, de que essa função vai ser calculada. Então, para desenhar o gráfico, nós temos o pltplot, o tempo. Eu quero que o gráfico fique em minutos, para ficar mais fácil de ver, então eu vou multiplicar o meu tempo que está em horas por 60. Isso vai no eixo x. No eixo y vai a concentração para cada T1, que eu calculei, que vai virar um vetor aqui, e esse B0 é simplesmente uma formatação que a gente está usando aqui para o gráfico. Não é dispensável, a gente pode calcular sem ele aqui, só a formatação. Então, PLT xlabel, para ter um nome no nosso eixo x, tempo em minutos, o nosso eixo y, PLT label, concentração de sal no tanque, e PLT title, título do nosso gráfico, modelo de concentração de sal. Defini aqui uma fonte 16 para o meu título e uma cor em preto mesmo. E usando o comando plt.show para mostrar o gráfico. Então dou um Shift Enter no Jupyter, ele vai fazer o cálculo e vai trazer então a figura. Vou fazer mais uma vez aqui. Então, o modelo da concentração. O que está acontecendo? O que a gente pode perceber aqui no nosso gráfico? A concentração inicial no tempo zero era 30, e à medida que foi passando o tempo,
ela foi diminuindo, porque a minha concentração de entrada, ela se a gente olhar aqui, a minha concentração de entrada é 20. Então, ao longo do tempo, foi diluindo até que ficou a concentração de 20. Depois de um certo tempo, se a gente olhar aqui, 90, 100, já estabilizou nos 20. Se a gente pegar um cálculo aqui em 90 minutos, né, eu dividi por 60 porque a gente está usando em hora, a gente vai ver que eu já tenho a concentração de equilíbrio de 20. O que acontece se a gente fizer mudanças? Se fosse o contrário, se eu tivesse uma concentração inicial de 20, né, e uma concentração dentro do tanque de 30, o que aconteceria? Aconteceria exatamente o contrário, né? A concentração vai, nesse caso, aumentar. Então, Shift Enter para a gente fazer o cálculo e vejam, o gráfico inverteu. Então, a concentração saiu de 20 e depois de um certo tempo, né, vamos ver o que aconteceu aqui em 90 minutos, ela está 29. Então, vamos calcular aqui em 120 minutos. É um pouquinho, praticamente 30, né? Depois de 150, acho que já praticamente vai dar. Depois de, se a gente colocar aqui, fizer o cálculo, depois de 4 horas, aí vai aproximar cada vez mais do 30, né? Se o nosso tanque tivesse um tamanho diferente, se fosse um tanque maior, por exemplo, se fosse um tanque que tivesse 10 vezes o tamanho, em vez de 0,18, 1,8 metro cúbico, o que aconteceria, né, com o nosso... precisaria de um tempo muito maior. Então, 2 horas já praticamente já não tá dando aqui. Então, vamos trabalhar, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, 2 horas está muito pouco, vamos colocar 3 horas o nosso gráfico. Então, Shift Enter, tá? Nós percebemos que mesmo depois de 3 horas, né, ainda não está totalmente estabilizado. Vou colocar 5 horas. E aí vai. E aí a gente pode fazer essas alterações, essas mudanças, né, dentro do nosso modelo, tá? Se gostou aí do nosso vídeo, dá um joinha, inscreva no canal para receber nossas atualizações, tá bom? Um grande abraço!